Os livros, a literatura, o hábito de ler em si é realmente incrível. Por quê? Porque nos abrem muitas possibilidades, inclusive possibilidades para projetos inclusivos, projetos envolvendo a diversidade, e esse projeto vai lá do bebê que já nasceu ou ainda o que está na barriga, ou vai até nos idosos em qualquer idade. Porque a verdade é que dar asas para a imaginação não precisa de idade, não é verdade? E, além disso, a questão dos projetos, né? Os vários projetos que ajudam a criar ou fomentar o hábito da leitura, principalmente da gente movimentar a poesia que existe na nossa vida. Muitas vezes às vezes você que está aí assistindo o canal no YouTube ou ouvindo o podcast, ainda não teve essa oportunidade de perceber a poesia na sua vida. Mas quando a gente começa a ler os poemas, e a gente quer muito que você perceba isso e deixe isso entrar na sua vida, e a gente vai atrás de poetas, poetisas para conversar, e vamos conversar sobre um projeto bastante interessante e muito inspirador, que se chama Ateliê Poesia e Vida. Ele envolve aí o grupo de universitários, envolve o pessoal que está na universidade, mas envolve também o outro lado com a comunidade. E aí são várias as pontas que o projeto Ateliê e Vida junta para levar a poesia para a vida das pessoas e mais, né? Deixar essa vida mais aberta, mais expansiva, e é um projeto que é um projeto acolhedor. E a gente vai conversar com a pessoa que tem, né, que está na coordenação desse processo, vai contar, a gente vai saber um pouco da história, quem idealizou, como é que funciona, porque você também pode se inspirar para fazer um aí na sua região, você também pode se inspirar, inclusive até convidar um projeto para ir até você, ou a um grupo do qual você participa, sua comunidade, sua igreja, não importa a religião, a questão aqui é vida e poesia. E nós vamos começar perguntando para o Robson Figueiredo Brito, que é graduado em filosofia, em psicologia, mestre e doutor em letras. Como é que se junta, então, poesia e vida? A pergunta é muito interessante e eu preciso contar um pouquinho da história da formação do Ateliê Poesia e Vida. Eu comecei um trabalho na Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas, eu sou professor no departamento de filosofia e no curso de filosofia, eu leciono uma disciplina chamada leitura escrita, e a gente comumente, né, entende que se faz muito projeto para leitura com crianças, leitura com jovens, estimular a leitura para os universitários, e quando eu fui para a Pró-Reitoria de Extensão, eu tinha uma tarefa de criar um conjunto de atividades para formar um setor, né, e ele ganhou o nome de Laboratório de Extensão, Práticas, Pesquisas, Publicações Acadêmicas e Internacionalização. Ele funcionou por 2 anos e o Ateliê Poesia e Vida surge de um diálogo meu e da minha colega de departamento, a professora Madalena Loredo Neta, que eu deixo um abraço aqui para ela, né? A gente escutou, né, várias pessoas do Brasil, 13 ao todo, e numa das conversas a gente percebeu a importância da literatura. E num cafezinho, eu e Madalena pensamos assim, por que não trabalhar a perspectiva da literatura com os idosos? Ela me disse assim, olha, eu quero pensar isso, vou levar para casa e quero pensar isso. E nós somos muito amigos, nos falamos todos os dias ao telefone, e encontramos na universidade. Ela falou, já tem uma ideia, vamos levar poesia para os idosos? E eu falei, olha, interessante, eu nunca tinha pensado nisso, né? Pensando que a nossa população brasileira alcançou o ano passado 35 milhões de pessoas idosas, então isso representa 16%, né, da população geral no Brasil, dos 216 milhões, então
nós temos aí o que a gente pode chamar de uma economia prateada, né? Que os idosos são mais longevos agora, né? E a gente criou esse ateliê que tem uma metodologia muito simples. A Madalena, que é minha colega, também da área de letras, e nós atuamos no curso de filosofia, escolhe, seleciona algumas poesias, por exemplo, O Homem e as Viagens, do Carlos Drummond de Andrade. Nós preparamos os nossos alunos para que a gente possa levar a diversos espaços, como já foi falado, igrejas, instituições de longa permanência, lugares aonde os idosos se reúnem, né, associações de bairro, e chegamos para trabalhar os versos, mas também, por outro lado, suscitar a memória desses idosos, né? E isso acontece de uma maneira muito interessante. Nós preparamos um acolhimento, que é feito por estudantes que se inscrevem no ateliê. Eu gosto da palavra ateliê, porque a palavra ateliê, ela é alguma coisa dinâmica, ela dá uma possibilidade da gente pensar uma ação prática sobre isso que você trouxe para nós do viver cotidiano, do nosso discurso cotidiano. E os idosos, quando se reúnem, por exemplo, nós começamos numa paróquia no bairro Anchieta, porque uma colega da fisioterapia me convidou para ajudar a animar um projeto da fisioterapia, que os idosos iam lá, faziam exercício físico, reeducação postural, mas depois aquilo acabava. Ela falou, olha, quem sabe você cria uma possibilidade. Eu falei, olha, tem um projeto piloto, que vamos testar lá, e aí, para nossa surpresa, nós tivemos a presença de 100 idosos nessa paróquia, na paróquia de São Mateus. Começou tudo lá. E aí foi muito interessante, porque quando eu presenciei, eu costumo seguir os alunos, a professora Madalena, quando eu presenciei o processo de acolhimento, então, tem uma música, tem uma apresentação do nome das pessoas que estão, dos nossos alunos, né? Então, a gente junta alunos do curso de filosofia, psicologia, teologia, e agora, né, para esse ano de 2026, está chegando para nós também os alunos do curso de direito. E aí, as pessoas foram se apresentando e falando das profissões, falando quem elas eram, e começaram também, à medida em que os alunos liam as poesias, porque são os alunos que leem as poesias, e a gente tem uma atenção especial nisso, porque é para possibilitar um diálogo intergeracional, né? É muito importante na universidade a gente ter claro que o conhecimento da universidade, e aí se faz pela extensão, é para contribuir, né, para disseminar o conhecimento que a universidade produz, e não é pouco conhecimento, vocês sabem disso, mas também possibilitar um diálogo e uma troca, né? E os jovens, muitas vezes, não têm essa dimensão, né? Por uma projeção no tempo, eles acham que não vão envelhecer, mas o tempo passa rápido, né? E aí... Ninguém acha, né, Robson? Só aproveitando essa deixa sua, para a gente continuar nesse processo que você está contando, porque é um projeto, né, na medida que a gente já entendeu um pouco do que você falou no início, ele envolve tanto quem está estudando, independente de ser jovem, né, ou uma pessoa mais velha, mas a grande maioria são jovens, a questão do Brasil ser um país em processo de um envelhecimento cada vez maior, e essa é a tendência, a gente sabe disso, e a questão também de, além de ser um espaço para disseminação de conhecimento, esse mesmo conhecimento vira uma agulha em que você vai alinhavando as diversas idades que participam do processo para essa discussão, tendo a poesia como interface, que imagina era o que você ia começar a falar agora, né? Isso, e eu acho que você trouxe essa questão do alinhavo, que é muito interessante, porque a professora Madalena, ela já está, ela é uma pessoa idosa,
ativa, muito ativa, e ela coordena o projeto. E ela vai construindo com os alunos essa simplicidade, mas essa riqueza, essa profundidade, né? Então, ela declama poesias do Manuel Bandeira, da Adélia Prado, do Carlos Drummond de Andrade, de amigos dela que são poetas e poetisas, e o mais interessante é que ela nunca tinha feito extensão, né? Eu sou, desde que eu cheguei na universidade, um professor extensionista. Eu tenho 26 anos que sou professor universitário, e então eu sou, né, isso está em mim, mas a professora Madalena fez essa experiência, disso que você está falando, de reunir os jovens, ela como coordenadora, sendo uma pessoa idosa, para levar a poesia e fazer um processo de interação discursiva com outras pessoas idosas, mas tendo como cerne a palavra poética, né? E isso é muito interessante, como eu estava dizendo, eu assisti, né, uma sessão do Ateliê Poesia e Vida, e aí, né, os idosos ficam ávidos para falar do tempo da juventude, do tempo do namoro, dos amores, da morada no interior, da chegada aqui na capital, né? Nós trabalhamos também, não só em Belo Horizonte, mas aqui na região metropolitana, então fomos em Ribeirão das Neves, fomos em Contagem, né? Fomos em instituições também de longa permanência, e é muito interessante porque a hora que os jovens chegam, né, tem uma preparação para eles, e você está falando da questão de alinhavar, o ateliê propicia, então, reflexões para nós da universidade, para os alunos que extrapolam a sala de aula, né? Eu acho que a grande questão desse ateliê é que é muito interessante depois o retorno dos estudantes, porque eles começam também a indicar locais para o ateliê acontecer. E aí, esse movimento que eles fazem, eu penso que ressignifica, inclusive para os jovens, né, que ficam muito afastados do processo de envelhecimento, né, a gente até psicanaliticamente acha que não vai morrer, né, e aí até nessa perspectiva de ressignificar, né, esse processo que é o envelhecer. E aí, né, eu acho que a gente pode pensar e fazer uma parada aqui nessa palavra envelhecer, que não é muito dita na nossa sociedade, porque ela remete às questões mais do ponto de vista da construção biológica, né? E a gente pensa aí nas subjetividades, na questão das memórias, da valorização dos afetos, e mesmo na perspectiva dos idosos institucionalizados, né? Eu acho que isso vai também reafirmando na poesia, na leitura da poesia, na declamação da poesia, nas músicas, os jovens também, que tocam instrumentos, que declamam, eles também se organizam para mostrar essa rede da promoção da qualidade de vida, mas não pelo fato deles estarem lá prestando o serviço, a promoção da qualidade de vida numa perspectiva da valorização do que é humano, né? Vamos pensar aí nessa questão da sociedade contemporânea, que é uma questão, para nós, tudo muito rápido, né? Tudo muito fluido, e os jovens parando para escutar os idosos, os jovens parando para escutar os casos que eles contam, né, da infância, né, eu já fui jovem como você, né, eu também já passei por muita coisa interessante na vida, e como que os nossos alunos que participam do ateliê, ficam atentos a esse projeto. Esses dias mesmo, tem uma semana, uma aluna me procurou e falou: professor, eu perdi a inscrição, eu quero voltar naquele projeto, porque, assim, para mim fez um bem danado, eu aprendi a valorizar as pequenas coisas, né? E aí, a gente tem também, né, a gente sabe, nós estamos no Brasil, a perspectiva aí da desigualdade social.
E muito sutilmente, os alunos ficaram atentos, e também a professora Madalena fica muito atenta, porque a gente distribui as poesias para eles, e tem alguns idosos que pegam. E às vezes eles chamam o aluno lá quietinho e falam assim: você pode me ajudar a ler? Então a gente identifica que eles não são alfabetizados. E aí a gente trabalha uma coisa muito importante da nossa área de letras, a perspectiva da oralidade, né? Isso E quando estimula. você fala nessa questão, Robson, da perspectiva da oralidade e também a desigualdade social, a gente começa a entender e vai ficando mais claro até o porquê do nome, né? Poesia e vida, vida e poesia. Porque a partir do processo da vida, mas que na verdade é a poesia, né? É o poema que permite mostrar que a vida tem poesia. E Sim, quando a Madalena, os próprios alunos declamam o poema, e obviamente se fazendo isso com uma certa performance, né, uma arte um pouco mais dramática, você vai disparar gatilhos. Imagina esse exemplo que você deu aí com os 100 idosos lá, quantos gatilhos não foram disparados? Quer seja um poema que aborda o romance, quer seja um poema que fale de uma viagem, enfim, de infância, de interior, de memória afetiva, né? Como que isso tudo atravessa o público, e aí você tem uma oportunidade de, sim, alinhavar pela poesia a vida, mas mais do que isso, porque você vai alinhavando também quem está no processo. Os alunos que estão participando, ou as pessoas do grupo, não os participantes que estão presentes na plateia, mas quem cuida daqueles grupos também, se for comunidade, e, claro, o grupo em si, porque a partir dele vem o que vai para as pessoas. Então, e eu imagino, igual você está falando, que parte às vezes não lê, às vezes parte lê, mas pode ser um analfabeto que a gente chama social, né? uhum, Parte lê, mas assim, eu tenho a impressão que às vezes a grande maioria está distante ou não tem nem acesso, ou nunca se interessou, às vezes, pelos poemas, pela poesia em si. E isso pode ser também um grande chamariz, né? sim. E eu acho que isso que você trouxe marca uma coisa para nós, né? Eu e a Madalena conversamos muito sobre isso, que não é tratar o envelhecimento sob a perspectiva biomédica, né? Porque isso é o corriqueiro, ou se não, pela perspectiva assistencial, né? Numa relação assimétrica de achar assim, nossa, mas o velhinho, a velhinha, o senhorzinho, a senhorzinha, né? A senhorinha, né? Deixa eu só voltar nisso, de não tratar o idoso ou a idosa, a pessoa idosa, né, vamos falar assim, que é melhor do que a gente colocar isso como idoso e idosa, mas a pessoa idosa, porque nós todos podemos chegar lá, né, não na perspectiva assistencial de uma relação assimétrica, porque é jovem, porque é da universidade, então velhinho, a velhinha, mas como um sujeito, é isso que você falou, e considerar as trajetórias individuais. E isso que você trouxe me remeteu a uma questão do trabalho da psicologia, do ofício do psicólogo, que é a escuta, é essa capacidade de prestar atenção e estabelecer o contato com a riqueza e as conexões que o humano pode nos proporcionar. Então, independente, por exemplo, né, nós vamos em vários territórios, né, eu disse que na região metropolitana a gente já foi, né, a gente já foi em Contagem, já foi em Ribeirão das Neves, mas a gente foi na região Centro-Sul, nós já fomos também convidados, para você ver essa questão dos laços, das conexões, né, para mostrar o Poesia e Vida para cuidadores de idosos, né, então, assim, isso me remete a uma tia que eu cuidei, minha tia querida, minha segunda mãe, e eu chamo ela de mãe do coração. Ela viveu até os 94 anos, e uma senhora que cuidava dela aqui na minha casa, eu perguntei assim, tia, você quer Guaraná ou Coca-Cola?
e ela adorava Coca-Cola. Ela falou assim, ela já estava mais debilitada, ela falou, não, eu quero Coca-Cola. Aí a moça espantou, a senhora espantou, e falou assim, uai, você pergunta, ela pode escolher o que, que ela vai tomar? Claro, ela é um sujeito, né? Um sujeito pensante. Ela foi professora, alfabetizadora, né? Então, nesse cenário do ateliê, a poesia, então, ela vira um recurso pedagógico sensível para estimular e abrir espaços de escuta e de resgate. Eu acho que isso é fundamental no que é a extensão universitária, o que nós da PUC Minas acreditamos que é a transformação das vidas, né? Então, acho que, assim, parar para escutar, hoje eu estava numa reunião, e Nietzsche fala que ler tem que ser muito devagar, né? Então, declamar uma poesia, o som, essa performance que você falou, isso possibilita, né, que tanto os jovens se posicionem. Então, assim, às vezes você vê que tem estudante tímido, mas que ele se arrisca a fazer uma leitura, e aí algum idoso chama, né? Alguma pessoa idosa chama, então ele fica todo feliz, fala, olha, eu quero voltar, eu achei muito interessante. Então, eu fico pensando assim, quem resgata quem, sabe? Nessa perspectiva do humano, É dessa incrível, promoção do encontro genuíno, né? incrível falar isso, porque é isso mesmo, quem resgata quem. Na Uhum. verdade, ali, quem está fazendo um bem para quem? Porque ao mesmo tempo que você faz, você recebe, e é um processo de retroalimentação que vai e volta muito forte, na medida que, igual você falou, o estudante tímido ou não, vai lá, né, e faz uma performance, faz uma leitura, ele é acionado por um ou por vários idosos, porque quer perguntar, quer entender, quer ouvir o que ele não está dando conta de ler, ou qualquer coisa assim. As pessoas têm a possibilidade da proximidade, né, de entender outro, que às vezes a gente não para, se não tem alguém na família com quem a gente possa se relacionar, como o exemplo que você deu, né, com a sua tia, Uhum. outras pessoas que às vezes não têm avô e avó mais, ou não teve aquele convívio, para também aprender e poder abstrair a questão das relações humanas. E nessa hora, né, o projeto Ateliê, né, Vida e Poesia, ele consegue deixar as pessoas resgatarem isso. E eu queria emendar com isso e te perguntar, né, para contar um pouco mais para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, essa questão da importância do ler, que é independente, né, do ler um livro, um folheto, um panfleto na rua, né, uma bula de remédio, ler livros, claro, e ler poesia, né, o que isso traz, a importância disso para a gente e dessas conexões que nos permite fazer. Olha, eu estava falando do resgate da memória e você trouxe essa questão, né, do ato de ler, eu fico lembrando de Paulo Freire. A hora que você lê a palavra, você lê o mundo. E aí, os estudantes fazem algumas descobertas do tipo, né? Esse encontro genuíno dessas diferentes gerações possibilitam, inclusive, que o quase pessoa idosa, eu estou quase chegando aos 60 anos, retome e resgate, por exemplo, coisas da infância, né? E Madalena me fez mexer nas minhas memórias, os meus livros de poesia, as poesias que as pessoas escreviam para mim quando eu era adolescente, eu adorava essa área de letras, né? E não é à toa que fui fazer mestrado e doutorado, né, na área da linguística e na análise do discurso. Eu acho que tem um aspecto aí que você fala que é muito importante e que a gente precisa fazer uma parada. Cada pessoa, ao ser ouvida, ao ser escutada, né? Tantos estudantes, jovens, universitários, quantas pessoas idosas, né? De 70, 80, 90, nós já encontramos com pessoas no ateliê Poesia e Vida de 90 anos, né? E com uma lucidez, com uma clareza, é a perspectiva do reconhecimento e do pertencimento nesse universo que a poesia traz de um ponto simbólico e filosófico que é o processo transformador da vida, né?
E a nossa vida, ela é planejada do ponto de vista da humanidade, da integralidade do ser humano, para a gente valorizar ativamente os processos. Se você me permitir, eu quero ler um trecho do livro das Semelhanças, dos poemas da Ana Martins Marques, uma poetisa aqui de Belo Horizonte. Por que eu escolhi isso? Porque, na verdade, idosos, pessoas idosas e jovens, na verdade, o que nos caracteriza é a humanidade, nós somos seres humanos. Olha como que ela traz uma coisa, num finalzinho de uma poesia. Quando, enfim, fechássemos o mapa, o mundo se dobraria sobre si mesmo, e ao meio-dia, recostado sobre a meia-noite, iluminaria os lugares mais secretos. Eu hoje sabia que a gente ia conversar a respeito do ateliê Poesia e Vida, resolvi fazer doce de mamão e procurei o livro de receita da minha avó, que tem uma nomenclatura que eu fui traduzindo, porque a época dela era libras, então se media por libras, que equivale a 415 gramas de açúcar. Então, como que é importante a gente, num movimento da sociedade contemporânea, que valoriza o efêmero, a imagem, o passageiro, produzir essa construção coletiva de significados, né? Eu acho que isso as pessoas que entraram pelo processo de envelhecimento, elas nos favorecem isso, né? Que tem uma história, que tem um sentido, que tem um significado, que tem uma contribuição com a nossa sociedade. E eu acho que isso é vivo. A universidade tem que ter esse espaço vivo e conectar extensão, né? Sala de aula, pesquisa, e aí eu quero falar, antes de passar a palavra para você, eu quero falar uma coisa muito interessante, que os alunos já tinham sido feita uma pesquisa diagnóstica em torno do bairro do Coração Eucarístico, onde fica a sede da PUC, a gente chama comumente de PUC do Corel, mas a gente tem outras unidades da PUC espalhadas na região metropolitana. O bairro está se tornando um bairro de residência de idosos. Isso é muito interessante. E os alunos foram percebendo isso. Então, veja, o que é ler, né? Aí, voltando na sua pergunta, ler é fazer isso. A palavra possibilita isso, porque eles vão mapeando e falando com a gente, olha, tem uma casa de idosos, tem uma casa de idosos de religiosas, tem uma casa de idosos de padres, então tem uma casa de idosos de pessoas que não são religiosas, nem padres, né? Mas tem, as pessoas estão ali, né, naquelas casas, e aí é interessante a gente pensar o que é ouvir essas pessoas, né? O que é ouvir a história, o que elas têm para contar. E a poesia é que possibilita isso. É o mapa. Eu acho que a Ana Marques fala disso, assim, a poesia, a palavra nos dá o mapa do viver. E mais do que isso, que é o que ela termina na fala do texto, né? Permite iluminar até os lugares mais escuros. Porque muitas vezes boa parte desses idosos se sente assim, sim, no escuro, no isolamento, abandonados muitas vezes, e dentro desse processo da questão do envelhecimento, a gente percebe que cresce o número de casas para essas pessoas, cada vez mais existem grupos, a gente teve recentemente aqui na conversa até, né, aquele problema do prédio que desabou, que era também no meio desse prédio uma casa de idosos, e quando acontece coisas assim, infelizmente quando acontece, não deveria, mas é que o poder público vai pesquisar ou monitorar os outros, né? Você tem uma tragédia numa boate, e aí vamos lá fiscalizar as outras. Aí você tem uma tragédia numa casa de idosos envolvendo, vamos ver como é que estão as outras. E tanta coisa, às vezes, aparentemente simples que podem ser feitas, como o poder da palavra, a leitura de uma poesia, para ressignificar tantas questões e estimular tantas outras que vão permitir conexões, né, como acontece com vocês e os exemplos que você citou. E uma coisa
Muito interessante, porque a história, a própria história, né, do ser de cada um, minha, sua, é a própria poesia, porque ali tá sobrecarregado, tá envolto em poesias de todos os tipos, né? E Uhum. isso é o mais interessante, que vocês permitem estimular isso durante o processo. Então, eu queria que você contasse só um pouquinho mecanicamente como é que é o processo, no sentido de, dura 1 hora, dura 2, dura 3, dura o tempo que tiver as pessoas lá. Para esse ano já tem previsão do processo, né? Como é que funciona? E se de repente alguém que está nos assistindo quiser convidar vocês para ir até eles, como que eles devem proceder? Sim, ótimo. Olha, esse ano já tem mapeado 2 locais, né? Uma paróquia que tem uma pastoral de idosos, que fica no Coração Eucarístico, uma instituição de longa permanência que fica próximo do bairro Pompeia, e mecanicamente é uma estrutura muito simples. As pessoas entram em contato com a gente, ou a gente entra em contato com as pessoas, fazemos uma marcação, o encontro não passa de 2 horas, para não ficar cansativo, né? Geralmente a gente faz à tarde, porque aí é o contraturno dos alunos também, então eles se organizam na sede do Departamento de Filosofia, encontram com a professora Madalena, ela sempre vai, né? Eu sou mais falho, às vezes, de acompanhar todos, né? Porque a gente tem outros afazeres, mas ela acompanha todos, né? Vai em todos, e aí é muito simples. É entre 1 hora e 1 hora e meia de trabalho. Tem a perspectiva do acolhimento, que geralmente antes da poesia é uma apresentação, então, com música, temos alunos, aí a gente vai descobrindo os talentos também, eu acho que isso é importante, né? A palavra possibilita isso. Alunos que a gente não sabia, por exemplo, nós temos um aluno que toca sanfona, que toca clarinete, que toca violão e tal, é também uma possibilidade deles apresentarem esse contato com a arte. Tem a declamação das poesias, que geralmente são selecionadas pela professora Madalena e trabalhado com os alunos, e do meio para o final é a escuta dos idosos. E geralmente, né, eles pedem para terminar com um canto, com uma oração, com um verso, né? E aí, a partir disso, eu vou te mandar para você ver também, e aí, se quiser disponibilizar também, o cartãozinho de agradecimento, que está assim, ó, meu sonho é aprender a viver até eu não ter medo do amanhã. Isso é o nosso querido Padre Ismar Dias Matos, que fez uma série de poesias, mas esse não ter medo do amanhã é isso que acontece. E quem quiser, né, pode me seguir nas redes, @Robson 5901, ou se não, o IFTDJ PUC Minas, o @IFTDJ PUC Minas, que é o Instagram do Instituto de Filosofia, e a gente sempre coloca as datas. Nós vamos começar agora no mês de março, dia 26 de março, começa o primeiro ateliê Poesia e Vida de 2026. Não fique preocupado, você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, as informações, os contatos vão estar na legenda. Você vai ter lá o Instagram, vai ter um e-mail, né? Vou pedir para o professor Robson, de repente, colocar um telefone. Problema nenhum para que vocês tenham contato com o pessoal da Televida, contato com ele, né? E com o grupo que participa, até mesmo se quiserem convidá-los para ir até vocês, vai ser com certeza um prazer. Porque, afinal, se você quer fazer conexões, conexões das mais variadas formas, com os mais velhos, com os mais novos, com os jovens, com crianças, se você quer se conectar, se você quer usar poesia, os poemas para fazer isso, os livros, né, a literatura em geral, e a gente tem centenas e centenas de grandes artistas, de grandes escritores, a própria Ana Maria Marques, que o professor leu o poema dela, é mineira, é um exemplo de uma pessoa incrível, com um talento incrível, e muito premiada pelo que ela faz, porque você vê no trecho que ele leu, né, a questão do desdobramento, quando o mundo se dobra sobre si mesmo, e é incrível como a gente pensa nesse processo, isso tudo vai nos estimulando e disparando gatilhos.
E se você quer eliminar aqueles cantinhos mais escuros da sua vida, da sua comunidade, quer levar um pouco de alegria, de reflexão, de possibilidade de conectar vida e poesia e permitir que as pessoas possam ressignificar melhor cada processo seu, você pode levar o ateliê Vida e Poesia e mais. Você pode se inspirar, fazer um projeto semelhante, pode buscar aí conhecimento, como é que isso é feito, como o professor contou. É da simplicidade que vem a diferença, a oportunidade das pessoas crescerem, das pessoas se entenderem e alinhavar o que a gente tem de melhor, o que cada um pode possibilitar para o outro, da sua vida, que é a sua história. E a história de cada um de nós não é carregada de poesia?